Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estou aqui com vocês. Eu sou Marcelo Feijó do blog Crédito para Investir e hoje vou trazer um conteúdo que é muito interessante para você que é empresário, empreendedor, que atende órgãos públicos, empresas públicas que compram através do processo de licitação, ou até mesmo você que pensa em fazer isso, tem uma empresa e ainda não se aventurou. Eu posso afirmar para você que esse é um ramo, atender via licitação, é um ramo bastante próspero e pode te ajudar bastante no faturamento e, consequentemente, trazer bons resultados para o seu negócio. Então, eu já prestei consultoria em várias empresas desse segmento, né, que atendem órgãos públicos, né? E sempre constatei que, de uma maneira geral, os proprietários eles têm dificuldade em segurar a onda do ciclo financeiro que importa. Vou dar um exemplo, uma obra que você vai fazer para uma prefeitura, você ganha o contrato, se você for prestar serviço que tenha mão de obra, alocação, você tem que alocar todo o teu pessoal no lugar, isso já começa a gerar custo. Aí você recebe a ordem de serviço do órgão público e você tem que prestar serviço por um mês inteiro, quiçá às vezes até um pouco mais, para poder fechar a primeira medição, e aí o órgão ainda tem o outro mês para poder pagar para você. Isso gera um ciclo financeiro bem longo, onde você às vezes tem duas folhas de pagamento até para poder colocar na frente toda a matéria-prima quando você está fazendo um serviço que envolve matéria-prima. Muito normal a gente enxergar essas empresas e esses empresários com problemas sérios de fluxo de caixa. Você faz uma DRE, você vê que a empresa tem bons resultados, um markup positivo, tudo legal, e quando você vai ver, ele não tem dinheiro para honrar os compromissos do mês. De uma maneira geral, no mercado, os bancos comerciais não fazem alavancagem financeira para órgãos públicos, para empresas públicas, para empresas de capital misto. Isso é uma regra, é muito difícil você alavancar. Porém, existem fundos no mercado especializados em fazer esse tipo de operação. Talvez você não saiba, mas existem. E é uma operação de alavancagem onde você faz uma trava do contrato que você tem com o órgão público, seja a prefeitura, seja empresa de capital misto, enfim. Você pega esse contrato, leva para o fundo analisa, vai ver, porque vocês sabem, né, a licitação ela é uma coisa pública, então ela é publicada no site, então o fundo vai observar todas as características daquele serviço que você vai fazer para entender que realmente tem liquidez. Ele vai analisar também o histórico da tua empresa, como você se reporta a essas licitações, como é que você vem lidando com isso, e vai propor a você a antecipação mesmo de 100% do valor do seu contrato. Aí volta aquela história que eu já falei do trinômio do crédito. Você tem que ter um bom relacionamento com o mercado, ter também, se possível, garantias reais e um bom planejamento. Com os três, você apresenta para o fundo e ele vai antecipar para você o valor desse contrato. Essa operação com fundo é tão interessante que o contrato hoje dos órgãos públicos ele é visto com muito bons olhos por essas empresas, esses fundos que são especializados em alavancá-los. Eles sabem que o órgão público vai pagar. Dessa forma, essa garantia é uma garantia muito forte. E isso pode até mesmo fazer com que o fundo, o parceiro que vai alavancar o capital, ele faça vista grossa para questões cadastrais da empresa que está operando o negócio. Então eu estou falando aqui, para ser mais claro, que muitas vezes a empresa que está operando tem problemas com Serasa, de restrições, e o fundo faz vista grossa para isso e opera, mesmo nesse caso,
fomentando, porque ele sabe que o órgão público é obrigado a pagar aquilo que ele licitou. Então, se você, empresário, está passando por alguma situação de problema nesse sentido, e quiser alguma orientação, manda um direct para mim, a gente conversa e eu vou ter o prazer de te ajudar para você poder conseguir fazer a operação e fomentar o teu negócio. A jornada do crédito está aqui para isso. Basicamente, para que você fique bem no trinômio, o contrato é a garantia, porque hoje existem várias leis de responsabilidade fiscal em que os órgãos públicos não podem sair por aí licitando como era no passado e de repente não ter recurso para pagar. Hoje em dia a coisa é mais rígida. Então, se você que está me ouvindo aí não trabalha com licitação por algum motivo, a prefeitura não paga, ou enfim, o órgão público não paga, paga sim, hoje em dia paga. Às vezes demora um pouco, mas paga. E aí entra essa solução que eu estou apresentando para vocês. Então, no trinômio do crédito, a garantia é o próprio contrato. A tua empresa, ela precisa ter um bom relacionamento com o mercado para que ela seja bem vista pelos fundos que fazem alavancagem específica desse tipo de produto. Eu vou falar um pouquinho aqui dos fundos, né? Cada fundo que opera com fomento no mercado acaba se especializando em um determinado segmento, um determinado produto. Então, existem fundos que vão trabalhar mais com a carteira de recebíveis tradicional do comércio, cheque, duplicata. Existem outros fundos que já vão no crédito imobiliário, alavancar carteiras de imóveis. E existem fundos específicos que trabalham com foco, não específico, mas que trabalham com foco nesse produto coisa pública. Então, se você tem um bom relacionamento com o mercado, você pode buscar um fundo desses para alavancar esse processo de licitação teu. E o terceiro questão do trinômio do crédito é a questão da capacidade operacional que você tem, né, de fazer aquilo que você está se propondo a fazer. Então, quando você procurar o fundo, você tem que ter muito bem claro como é que você vai executar aquele contrato do poder público, o cronograma daquele contrato, cronograma físico-financeiro, para saber quando entram as medições. Só assim o fundo vai conseguir visualizar junto com você aquele recebimento que você vai ter e te antecipar, claro, cobrando juros para poder você ficar com o fluxo de caixa positivo. Eu tenho algumas histórias nesse segmento de empresas onde eu cheguei para trabalhar, pediram minha consultoria e eu cheguei e assim, existiam contratos, isso é uma história real, era uma empresa, tinha 3 contratos com uma prefeitura aqui em Santa Catarina. Os contratos montavam, esses 3 contratos montavam R$400 mil, 450 mil reais, não era muito, mas fazia uma grande diferença para a empresa naquele momento, né? E a empresa já tinha recebido a ordem de serviço e não tinha dinheiro para poder executar a obra. Só que ele sabia que ele ia receber, uma vez executada ele ia receber. Então, nós montamos uma apresentação. Nessa apresentação, lógico, os contratos estavam juntos, né? A gente tinha os contratos para apresentar, as ordens de serviço, e nós apresentamos num banco tradicional, na verdade, numa cooperativa, né? E acabou que eles alavancaram 70% do valor do contrato e a empresa conseguiu fazer a obra tranquilamente e foi um case bem interessante para mim. Uma pena é que nesse mercado, às vezes e normalmente, as pessoas não gostam muito de aparecer. Senão eu traria entrevista com o empresário aqui para vocês, ele ia falar como foi importante naquele momento o crédito que a gente conseguiu. Assim sendo, eu tenho certeza que muitos de vocês podem estar tendo o mesmo problema agora, ou até mesmo com medo de empreender por conta desse ciclo financeiro longo que é prestar serviço para os órgãos públicos. Mas acredite, o mercado está cheio de gente querendo fomentar esse tipo de operação. É só você se estruturar,
olhar bem o teu trinômio do crédito e aí você pegar e apresentar para esse pessoal. Se você faz drenagem, terraplanagem, ou se você trabalha com outro tipo de serviço, seja qual for o serviço que você preste para órgão público, o dinheiro não é muito problema para você não. Se você souber se organizar, ele não é problema, na verdade ele passa a ser a solução, porque esses fundos, eles já estão ligados que as prefeituras, ou seja, os órgãos públicos, eles hoje têm uma fiscalização muito grande, muito forte, então eles vão pagar. E aí eles entram no negócio, que é o negócio de emprestar dinheiro para ganhar esse spread, né? Que o empresário acaba precisando para poder colocar o dinheiro na frente e receber depois. Uma vez que você tem a apresentação, você vai procurar o fundo, eu posso te ajudar nisso se você quiser. Faz um contato aí via direct, a gente conversa sobre, vai ser um prazer ajudar. Então você fez a apresentação, chama o fundo até a tua empresa ou vai até ele, marca uma reunião e explica o que você está precisando, demonstre os teus custos, demonstre que você tem capacidade de prestar aquele serviço. Essa é a parte muito importante que depende do empresário, né? Não dá para a gente pegar ali e ir no site, fazer licitação e sair dando lance sem saber o que vai fazer, não é isso. A licitação, você tem que ter expertise para poder desempenhar o serviço, que aí o dinheiro fica fácil para você. Vou te detalhar um pouco essa operação. Normalmente, o que os fundos fazem? Eles abrem uma conta corrente num banco, ou parceiro dele, coligado a ele, ou o próprio banco dele, e você opera esse contrato com trava de câmbio nessa conta. Então isso quer dizer o seguinte: você vai estar acordado, o empresário, a prefeitura, o financeiro da prefeitura ou o financeiro do órgão público. Eu estou falando prefeitura porque eu já fiz de prefeitura, então acabo associando, mas não necessariamente pode ser prefeitura, empresas de capital misto, ou seja lá o que for. Então você pega um documento que diz, empresário, a empresa vai receber naquela conta específica, a própria prefeitura dá o aval, né, uma anuência nesse contrato, dizendo que ela vai pagar naquela conta específica por aquele serviço contratado, e quem opera a conta é o fundo. Ele então antecipa uma parcela do valor do contrato. Quando você tem um bom relacionamento, até 100% ele chega a fazer, tá? Mas enfim, ele vai começar contigo com uma parcela, assim como você também vai começar entregando para ele alguns contratos, não vai fazer tudo nessa modalidade, mas então ele te entrega uma antecipação para que você possa prestar o serviço e manter as contas em dias, segurando o ciclo financeiro, que é que se encerra quando a prefeitura te paga ou quando o órgão público te paga. É uma modalidade simples, fácil de fazer. E como eu te disse, se você tiver dificuldade, se você licitar e tiver dificuldade, ou se estiver com medo de licitar, me chama aí no direct, a gente vai conversar, eu vou tentar dar as dicas para você pessoalmente. Estou aqui para isso. A jornada do crédito é para isso. É para que nós possamos ver o nosso país voltar a crescer. Eu quero ver o país voltar a crescer e eu estou convicto de que a alavancagem financeira pode ajudar muito a nosso país voltar a crescer, nossa economia voltar a fluir e nós podermos viver ainda mais prosperidade, momentos mais prósperos do que o que a gente está vivendo hoje. Já foi um pouco pior, né? Mas por hora nós já estamos no caminho de novo do crescimento. Seja você de qualquer viés político, eu estou falando aqui de números, né? Então, graças a Deus, a gente está voltando a crescer como país e eu tenho certeza que com a ajuda da gente aqui do blog Crédito para Investir, a tua empresa vai poder voar na frente aí e crescer muito mais. Me chama aí no direct, segue a gente nas redes sociais e vamos que vamos!